Começa agora o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, a sua rádio e TV na web. Olá, bom demais ter você aqui no podcast Simone Jardim e Convidados, um programa de entrevistas exibido aqui na web, feito especialmente para quem está em busca de novos horizontes profissionais e de vida. A entrevista que você assiste daqui a pouco é com Edgar Verblovsky, criador da Free Aging Fair, dedicada a criar, planejar e inspirar soluções para o envelhecimento com qualidade de vida sob a ótica holística. Nessa entrevista exclusiva, você embarca em uma viagem diferente. Edgar foi conferir de perto alguns dos mais famosos cohousings do mundo. Não sabe o que é? Então se liga, você pode passar os melhores anos da sua maturidade num deles. Para quem nunca ouviu essa expressão antes, cohousing teve origem na Dinamarca há mais de meio século. É a arte de viver que combina privacidade com conexões sociais entre amigos e pessoas que têm muitas afinidades em comum, dois ingredientes vitais para ter uma longevidade feliz e ativa. Na conversa que eu tive com o Edgar, ele não só explica direitinho o que é cohousing, como conta, com sua alegria vibrante, a experiência pessoal de viver em alguns dos cohousings mais famosos do mundo, como o Intergeracional, Pioneer Valley, nos Estados Unidos, e o New Ground London, na Inglaterra, exclusivo para mulheres 50+. Edgar também conta um pouco do Vila Conviver, cohousing 100% brasileiro, criado pelos docentes da Unicamp no interior de São Paulo. E num outro voo, também sem escalas e cheio de boas histórias, Edgar nos leva para Israel, onde foi convidado para um encontro de formação do primeiro cohousing do país. Eu posso assegurar que ao final dessa entrevista você vai querer morar em um cohousing. Então, eu deixo aqui 2 dicas. Agora em setembro, Edgar, em parceria com a arquiteta Laura Fitch, que é referência mundial em cohousing, leva um grupo de brasileiros aos Estados Unidos para não só participar da maior conferência sobre o assunto, mas também proporcionar ao grupo a experiência de viver e interagir em cohousings de New England. Já em outubro, aqui em São Paulo, Edgar, em parceria com o Secov, realiza o primeiro curso de planejamento e implantação de cohousings, que abre novos horizontes de trabalho para arquitetos, incorporadores, gerontólogos, psicólogos e outros profissionais. No nosso site, você encontra os links para esses 2 eventos. Corre lá, ainda dá tempo de participar tanto da viagem quanto do curso. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora deste podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50 Mais Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Agora você ouve a conversa que eu tive com Edgar Verblovsky aqui em São Paulo. Foi um mergulho nesse universo fantástico dos cohousings que os brasileiros estão descobrindo como mais uma boa e nova opção de morar e envelhecer de bem com a vida. Obrigado por a gente estar conversando e poder tentar passar para o nosso público um pouco desse conceito que é bastante inovador no Brasil. A primeira coisa legal, né, do cohousing é que é uma comunidade intencional, ou seja, algo planejado. Quando a gente fala de comunidade, a gente talvez no Brasil tenha uma visão de comunidade é todo mundo junto, assim. E o bacana do cohousing é que não é todo mundo junto. O cohousing é um modelo que ele combina privacidade com comunidade. E é nesse equilíbrio da privacidade que todos nós estamos acostumados, gostamos, precisamos e queremos, a comunidade, as conexões sociais que você falou, que são as relações humanas de qualidade com amigos que a gente quer levar para o resto das nossas vidas e que todos nós ansiamos por relações sociais de amizade de qualidade, né? O ser humano é um ser, ele é gregário. Lógico que ele tem a sua individualidade que tem que ser preservada, mas ele é gregário, então ele precisa ter aquela nutrição humana em volta, né? E o cohousing, ele se baseia nisso, né? Nessa combinação de privacidade e comunidade. Ele já acontece em alguns países do mundo, como eu te falei, começou na Dinamarca há 3, 4 décadas atrás, se espraiou por outros países da Europa, como a Holanda, por exemplo. Chegou nos Estados Unidos e no Canadá já talvez 2 décadas. Grandes pesquisadores assim, se devotaram ao tema na América do Norte, escreveram livros, se espraiaram um pouco pelos Estados Unidos, não tanto assim quanto poderiam, e eu acho que eles ainda vão crescer bastante, mas há mais ou menos uns 150
cohousings nos Estados Unidos. E também o mundo começa a olhar isso. Quando a gente fala de cohousing, e quando eles nasceram há 4 décadas atrás, eles começaram a pensar nas pessoas que envelheciam. O Brasil começa hoje a pensar nas pessoas que envelhecem. E começa a pensar em maneiras da gente viver com mais qualidade, com mais vitalidade, com mais felicidade, com mais cuidado, com mais atenção, com uma série de coisas que o sistema que a gente está acostumado, cada um viver na sua casa, com a privacidade total, que é ótimo e tudo mais, e isso se mantém lá no cohousing. Mas o isolamento que você comentou, o isolamento que vai aumentar e as pessoas envelhecendo, o isolamento é uma consequência inevitável. A depressão, às vezes, é uma consequência desse isolamento. Então, o cohousing é um grande antídoto. Ele é muito vibrante. Vamos explicar melhor isso? Vamos explicar, Simone. E tem 2 lados, né? Quando eu olho os meus posts no Facebook, essas coisas, as pessoas querem envelhecer com amigos. Quando você fala em envelhecer com amigos, eu acho que toca a alma e o coração e a mente de muita gente. Eu percebo muita ressonância no tema. Nós temos no Brasil uma visão de condomínio, como existe em outros países também. O que é um condomínio? Em geral, você compra uma fração de alguma coisa que já existe e vai pagando. E depois você entra naquela casa, naquele apartamento e vai conhecer seus novos vizinhos. Oi, prazer. Então, no condomínio, você só vai conhecer as pessoas depois da coisa pronta. Na comunidade intencional, no cohousing, o processo é justamente o inverso. A construção, ela vem depois. Então vamos supor, eu tenho 3 amigos que eu quero ficar junto deles. Então eu gostaria de viver perto deles. Então a gente combina de fazer um cohousing, 3, 4 amigos, amigas, casais, não importa. Esses 3, 4 que eu vou chamar de core group, que é o grupo inicial, eles vão convidar outros amigos que eles acham que tem a ver com a gente. Aí nós vamos por 20, 30, 40 pessoas. Então já tem um grupo de pessoas. Aí nós começamos a fazer reuniões com esse grupo de pessoas para a gente ver, primeiro, quem é quem. O que cada um está planejando para a sua vida? Quais são os valores de cada um? Quais são os hobbies, especialmente de cada um? E daí, como a gente quer fazer tudo isso? Então é um trabalho. Existe energia e dedicação, porque é uma coisa muito importante. E as coisas mais importantes da vida exigem a nossa dedicação. Quer dizer, demora um tempo, não é nada da noite para o dia. Não é. Até que se fala que cohousing é um projeto de médio e longo prazo. Então, muito importante, número 1, é uma coisa profissional, não é uma brincadeira. Por isso, quando eu vejo, às vezes, grupos de amigos, deve ter alguns ouvindo a gente. Pode ter alguns que deram certo, conseguiram fazer. E pode ter alguns que param no meio do processo que a gente não conseguiu ir em frente. Quer dizer, esse mediador, essa pessoa que é um profissional, que ele realmente assegura que haja um diálogo e não um debate ou uma discussão. E não um debate um diálogo produtivo. Fala somente, ele tem que ter ferramentas. Hoje em dia existem no mundo várias ferramentas para você conduzir grupos em direção a objetivos comuns. Governança dinâmica, sociocracia, tem várias ferramentas e modelos. Esses facilitadores, mediadores, usam essas ferramentas e veem qual é a que melhor se adapta. Então, esse processo começa, vai em frente, demora um certo tempo. Nesse tempo, algumas pessoas desistem, acaba vendo, não é para mim. Ótimo, isso é um processo natural. E aí vem outras pessoas. Então o grupo vai se afinando ao longo do processo, 2, 3 anos, porque é uma coisa para a vida. Se você vai começar isso aos 40, aos 50, e você espera viver juntos 30, 40, 50 anos, vale a pena você gastar 2 em reuniões semanais ou quinzenais. E se programar, porque é o tempo de você também. De você ir arrumando como que eu vou, porque daqui a 1, 2 anos eu vou ter que pôr a primeira parcela na mesa quando a gente chegar ao momento de comprar o terreno. Aí realmente é que a gente vai ver daqueles 40, 50, 60 que já estão com a gente no processo, quem vai ficar mesmo. Então eu vou contar um pouco do que está acontecendo no Brasil, um pouco dos projetos do mundo. A palavra de ordem do cohousing é diversidade. Então você vai ter cohousing intergeracional, só para 50 a mais, só para mulheres, enfim. E isso você viu de perto. Então
qual que você quer começar a falar? A gente tem os co-housing seniors, que estão na ordem do dia, porque, em geral, como as pessoas acima de 50 e tudo mais, então é para seniors. E um modelo desse é o modelo do Vila Conviver, da AD Unicamp, que é a Associação dos Docentes da Unicamp, Campinas, né? Barão Geraldo. Então, uns 3 anos trabalhando junto, são docentes e ex-docentes, faixa de 50 para cima. E eles estão na fase já de construção ou ainda estão nas discussões? O ano passado, em dezembro, eles terminaram a primeira fase e durou um ano, que foi conseguir fechar os estatutos desse co-housing, que é uma coisa preciosa, que vai dizer como é que são as condições, quais são os direitos e deveres, o que se espera, como é que vai funcionar. Qual é o modelo financeiro? Qual é o modelo habitacional? Eu posso vender depois, se eu quiser sair, o meu imóvel no co-housing para uma outra pessoa, para qualquer pessoa ou não? Ou tem que passar por um crivo das pessoas que formam a comunidade? Por quê? Porque eu não posso deixar, entre aspas, sabotar um trabalho de grupo. Se entra uma pessoa que não tem a ver com isso, isso vai gerar complicações. Tudo isso está previsto no Estatuto do Vila Conviver. É um modelo. E é bacana que foram grandes juristas, advogados de São Paulo que ajudaram o grupo a fazer isso, de maneira que é uma peça de alta qualidade e que vai poder ser modelo para isso no Brasil. E o deles é sênior. Aí, de novo, o co-housing, como muitas coisas na vida, não servem para todo mundo. É para uma fatia das pessoas. Eu tenho a ver com isso. Eu sou uma pessoa que tenho a ver com uma certa vida comunitária. Tem pessoas que não têm muito a ver e nós vamos achar outros modelos de envelhecimento e moradia para eles, tá? Muito bem. Aí fui para os Estados Unidos. Estive lá em Amherst, Massachusetts, no Pioneer Valley Co-Housing, com a Laura Fitch. Eu fui lá... Que, por sinal, é uma referência mundial. É uma referência. Né? Porque, o Pioneer tem 22 anos de existência. Nossa, Simone... Quer dizer, é uma coisa, né? Maravilhosa. Maravilhoso. E a Laura foi uma das fundadoras. Então, você imagina, eu fui lá porque eu ia trazer a Laura e trouxe para o Brasil para o primeiro fórum de moradia para longevidade. Você fez isso ano passado. O ano passado. Então, eu fui buscar os modelos de moradia para envelhecimento no mundo. Agora eu vou para Amherst, Massachusetts, eu vou vivenciar em loco alguns dias nesse co-housing. Porque não tem nada como você viver uma realidade antes de você poder divulgar, conhecer, ou poder, assim, se envolver com ela. Passei 4 dias lá, morando lá na casa da Laura e do marido dela, lá em Amherst, Massachusetts, o Pioneer Valley. E eles ficam entusiasmados de saber que isso está ganhando, né, o seu fôlego no Brasil também. Imagina, isso é bacana demais. É muito legal. Uma pessoa, para eles, né, que estão nos Estados Unidos, ver que tem gente no Brasil viajando para lá, para aprender e trazendo para cá, eu acho que é algo muito excitante, muito interessante, porque a Associação de Co-Housing dos Estados Unidos, a cohousing.org, ela quer divulgar, ela quer ser um acervo inspirador para a difusão desse tipo de moradia. E aí eu tive com ela, eu fiquei encantado, eu fiquei apaixonado. Ela e o Lynn, que é o marido, os filhos já saíram de casa, eles estão há 22 anos naquela casa, no meio desse co-housing, numa área natural lindíssima. É privilegiado lá. Privilegiada, ao lado de um bosque que tem um lago, e esse lago fantástico, onde escritores americanos do século passado sentavam lá para se inspirar a escrever. E aí tem uma cachoeira. E aquele bosque, eu fui no outono, e as folhas caídas, com aquelas tons de amarelo, ocre, marrom, vermelho. Então é uma coisa... Mágico. E aí a Laura tem bicicleta na frente da casa. Eu pego a bicicleta, vou pro bosque, atravesso o bosque em 5, 10 minutos. Chego lá num pequeno comércio, compro coisas, volto pela floresta. E você vê que o Pioneer Valley é um co-housing suburbano. Ele está a poucos quilômetros do centro da cidade. Então nós temos os co-housings urbanos, suburbanos e rurais. Como a gente falou em termos de idade, nós temos os co-housings intergeracionais, sêniors, só de mulheres, e aí vai. O co-housing lá de Amherst, o Pioneer Valley, da Laura, então, ele, como eu falei, ele é suburbano, tá num lugar muito bacana.
E o cohousing, por exemplo, da Unicamp, o Vila Conviver, eles querem fazer urbano. Eles querem estar muito próximos das lojas, do lugar onde eles estão acostumados, que é a Unicamp, eles querem estar muito próximos. Então você vê que isso vai de cada grupo. Eu tive agora, por exemplo, também num cohousing no norte de Londres, o Newground, que é um cohousing só de senhoras 50 a mais. Aí eu fui convidado, aí eu escrevi para eles e estive lá visitando e fui recebido pela Ângela, uma senhora de 80 anos, assim. Eu visitei esse cohousing e eu fiquei encantado, lindinho. Ele é urbano, ele fica ao lado de um pequeno bairro do norte de Londres, então tá próximo das lojas, bem gostoso, mas numa área verde, bonita, um jardim central, com horta. Então assim, e os apartamentos, lá são flats que eles chamam. A gente chama de apartamento, são 2 ou 3 andares com elevadores, em volta do gramado. E aí eu entrei no apartamento, no flat da Ângela, 80 anos, um quarto, uma sala bonita, um clean bonito, varanda sobre o gramado. Eu fiquei apaixonado, já queria ficar uns dias lá. Olha como são as coisas. Eu adorei ficar no da Laura, adorei ficar algumas horas, jantei com a turminha lá, senhoras 70, 80 anos lá nesse cohousing lá da Ângela. Eu até perguntei, Ângela, mas por que vocês quiseram fazer só de mulheres? E ela falou assim, aquele jeito britânico dela, porque a gente não queria homem mandando na gente. A mulher é viúva e tudo mais, e eu acho que ela nasceu nos anos 30, e acho que naquela época talvez os ingleses e os britânicos fossem um pouco machistas e mandões, e aí as mulheres querem desfrutar e tomar conta muito própria das suas vidas lá. E uma outra senhora desse cohousing respondeu quando eu perguntei, por que você veio morar aqui? Ela falou, eu morava aqui perto, não sei, num bairro aqui próximo, aí tive um problema de saúde e tal. E eu senti como é ruim, assim, quando você tá meio sozinha. E aí eu me dei conta como eu queria estar numa sociedade, numa comunidade, onde haja uma ajuda mútua entre as pessoas. Eu acho que isso é um grande lance. A gente ficar mais velho, a gente vai precisar de algumas coisas. E você pode contratar e pagar por coisas. Isso é um modelo brasileiro, é um modelo mundial. Mas se você puder ter alguma coisa que você não tenha que pagar para você ter uma ajuda, não é muito valoroso? Essa troca, eu posso ajudar você nisso, quando você precisar, você vai me ajudar nisso. Espontânea, sincera, amorosa. É diferente, né? E vou te contar mais um casezinho aqui, lá do Pioneer Valley, lá da Laura. A Laura e o grupo estavam me contando que uma senhora foi para o hospital lá, e eles têm gente mais velha, assim, eles já estão há 22 anos juntos. Começaram aos 30 e poucos anos de idade. Tinham filhos pequenos. Agora a Laura está com 55, 56. E aí uma senhora foi para o hospital. O hospital lá perto estranhou que vinha um monte de gente ver essa senhora lá, e elas não entenderam, porque perguntaram lá, mas tanta visita. Porque eu moro no cohousing. Ou seja, ela teve muito mais visitas do que as pessoas, eu vou chamar entre aspas de normais. Então, para você ver, e os estudos internacionais mostram que as pessoas que moram no cohousing vivem em média mais 6 anos. Então, aí tem uma coisa muito importante, né? As conexões humanas de alto valor e tudo mais. E aí eu tive em outros lugares do mundo. Aí eu tive na Inglaterra, como eu falei, eu tive em Israel, que é um país que tem uma história de comunidades, no sentido de kibbutzim, moshavim, onde as pessoas viviam perto das fronteiras em esquemas comunitários. A palavra cohousing sênior é muito nova, eu não imaginava, mas ela é. Então está se formando o primeiro cohousing sênior de Israel. E eu fui lá, conversei com eles, fui convidado a participar de um retiro de fim de semana deles perto das montanhas do Golan. Então lá, Edgar se bandeou, tô indo. Então eu estava lá, aproveitando também que eu tenho reuniões com startups em Israel, que é dentro do meu grande projeto da Aging Free Fair, então dentro dessa questão mais holística, mais macro, né? E a moradia é um dos eixos que eu estou trabalhando, como vários outros, como carreira, propósito de vida, questão do trabalho e outros, né? Então eu estava em Israel, e aí eu fui lá passar o fim de semana, o Shabat, com eles lá, perto das montanhas de Golan. Olha que interessante, nós estamos falando de
de sociedade, de comunidade e tudo mais. Os desafios, assim. E nós sabemos aqui, Simone, não é uma coisa tão fácil você se propor a conviver com pessoas para a tua vida. Reforço, cada um na sua casa, mas com um senso de comunidade, com coisas em comum, com combinados bons e tudo mais, né? E é muito legal, para mim que sou um judeu, assim, e voltar um pouco às raízes, assim, e olhar sob a perspectiva mais ampla de tudo isso. E eu tô lá no meio daquele pessoal, daquele povinho, daquele grupo de 40 pessoas que estão se reunindo num lugar nas montanhas e tudo mais. E eles estão preparando o curralzinho deles. E se sabe qual era o grande desafio deles? Coisa que a gente nem imagina. O desafio dessa turma de 40 pessoas de curral era o seguinte: havia pessoas com diversos graus de religiosidade naquele grupo. Tinha desde pessoas, judeus, religiosos, que rezam 2, 3 vezes por dia, que observam o Shabat, que não usam telefone celular no Shabat, não usam computador, não falam telefone, etc. Tinha lá judeus que não dão a mínima para a religião, que são até ateus ou agnósticos. Então você imagina esse grupo de 40, que a gente fez workshops nesses 2 dias, a gente fez reuniões, assim, muito bacana, no espírito mesmo do co-housing, para a gente decidir coisas em comum. E aí o grupo se reuniu para decidir como que a gente lida com essa questão da diversidade religiosa, onde tem esses 2 grandes públicos. E a palavra comum que chegou foi respeito e tolerância. Então se chegou que a gente tem que respeitar a diversidade e ser tolerante. E aí o grupo chega a um acordo, tipo assim: nas áreas comuns internas, a gente não vai usar celular, computador, nós vamos respeitar aqueles que não fazem uso disso no Shabat. E fora, no ambiente comum, no ambiente gramados, coisas assim, aí, na sua casinha, cada um faz o que quer. Quer falar no celular? Faz. Eu não estou vendo, não está me agredindo. Então, olha o desafio lá. Nós não temos isso aqui. Isso foi em Israel. Então, a gente vê que a coisa está se divulgando pelo mundo. O Brasil, há um desejo muito grande disso. E nós temos os ingredientes muito felizes para a gente trabalhar, porque nós somos alegres, a gente é leve, a gente é flexível. O Brasil tem uma flexibilidade muito grande. Povos europeus têm em excesso que organização e preciosismo de horários, nós temos em falta. Mas nós temos uma alegria, uma descontração que eles não têm. Então aí nós temos que pegar a parte boa deles, que é essa organização que a gente tem dificuldade. Então nós temos que focar em governança, gestão, procedimentos e estatutos com muita força, que é isso que a gente tem, que a gente é precário, e deixar a outra parte nossa fluir e florescer. Por isso, e para que o Brasil consiga trilhar bem essa história toda, nós precisamos de conteúdo, nós precisamos aprender a fazer, para não deixar a coisa cair e até se desvirtuar até se desvirtuar. Os co-housing, você tem desde uma construtora, algum ator, né, do setor imobiliário que pode estar ajudando nesse momento, como ser de autogestão. As pessoas ali é que vão estar envolvidas. Tá? Eu vou partir do tamanho das unidades, das casas do co-housing da Vila Conviver. O projeto deles, inicial, né, eles estão na fase do projeto. Eles têm unidades de 50 metros quadrados e 100 metros quadrados. O de 50 tem um dormitório, o de 100 tem 2. Então você imagina, 50 metros quadrados, para uma pessoa sozinha que está envelhecendo, ok. Ainda mais se ele tiver várias áreas comuns. Ele vai ter vários serviços nas áreas comuns. Lavanderia, salas disso, sala daquilo. Enfim. É mais que suficiente, é uma moradia bem objetiva. E você tem tua cozinha na tua casa, você tem tudo. Ou seja, se eu não quiser sair de casa, da minha casa, eu não quero ver ninguém hoje, eu não saio, eu cozinho, eu faço lá e tudo mais. Amanhã eu quero estar com os amigos, aí eu saio e faço e tô com o grupo. Então, voltando para a questão do tamanho, dos preços e tudo mais. Você já viu que o co-housing pode ser menor, a unidade, a casa, o flat, pode ser menor do que um normal. Por quê? Porque eu vou ter várias coisas comuns. Então eu não preciso ter lavanderia lá. Eu não preciso ter, talvez, quarto de hóspedes para algum filho que venha me visitar uma vez por ano. Estou fazendo um exemplo.
Ou eu quero ter um quarto porque meu filho vai vir todo mês. Então, isso é uma decisão individual da família, do grupo, daquela unidade, né? Daquele casal, etc, etc. Então, mas você pode ter menos área individual, porque você vai ter área. Isso faz com que fique mais barato o individual, mas você vai ter um custo do coletivo. As coisas, eles podem se equivaler. O tamanho médio de um cohousing, isso é preconizado internacionalmente pelas experiências, é de 20 a 30 unidades. 20 a 30 unidades, casinhas ou apartamentos, etc. Vai uma média de 30 a 70 pessoas um grupo de cohousing. Por quê? Porque se for menos que isso, os custos começam a subir e aí não é tão interessante. Se for mais que isso, começa a ter um pouco de multidão e você perde o contato humano mais próximo. Então, esses são os números ideais. Aí, voltando para a questão financeira, da construção, dos atores para a construção. Eu posso fazer autogestão, ou eu posso ter um intermediador, um incorporador, um facilitador imobiliário. No primeiro modelo da autogestão, as pessoas vão decidir tudo e vai ter um facilitador, e eu sugiro fortemente que tenha um facilitador mediador profissional, porque isso faz toda a diferença para conduzir. Vai acontecer disputas, pequenas briguinhas, tudo mais. E se você não tiver uma condução boa, a vaca vai para o brejo. É uma pena. Então precisa ter. Então, no modelo da autogestão, você faz isso, depois você contrata. Esse próprio mediador pode ser um profissional da área de mediação de várias áreas, ou pode ser um arquiteto especializado com formação em mediação. Porque a gente não tem esse profissional, né? Especializado. A gente tem mediadores, isso, né? Na área jurídica você tem vários, né? Com formação, enfim, mas é muito específico. E é quando já tem um problema, é quando já tem uma briga. E aqui eu vou ter um mediador, um facilitador, quando não tem problema nenhum e não tem briga. Eu estou começando uma coisa nova. É um mediador desse novo jardim que está se formando, dessa nova criação que vai se formando. Aí, em paralelo, dentro desse grupo, está se criando os estatutos, está se trabalhando nisso. Daí, lá na frente, já está se formando o projeto. E vai se decidindo se eu quero fazer suburbano, urbano, rural e tudo mais. Isso impacta custos. Custo de terreno é um dos grandes problemas. Por exemplo, em Londres, eles demoraram 8 anos, a turma, até conseguir, desde a ideia inicial até entrar no cohousing, demorou 8 anos. Demorou muito tempo para achar o terreno ideal. Porque um terreno de um tamanho, de um porte grande, ainda mais perto de cidades, assim, de São Paulo ou coisa assim, é complexo uma coisa dessas. É difícil e é caro. Mas o que é interessante do cohousing é a questão de você poder, né, no caso dessas pessoas decidirem por isso, de encontrar edifícios. A reciclagem de edifícios ou de terreno. Alguma coisa o assim. retrofit é fantástico. Isso aí, porque talvez assim você consiga localizações estratégicas na cidade e em até bairros que têm imóveis que estão abandonados, Exatamente. de alguma maneira sabe que não estão sendo valorizados, e você dá uma vida aí fantástica para isso. Exato. Existe uma oportunidade muito grande aí. Uma grande oportunidade. Então você recicla o uso de um equipamento urbano e faz virar um cohousing. E ele pode ser vertical? Ele pode ser vertical. E a gente vai ter vários modelos, onde a sala comum é na cobertura, ou é no térreo, e aí você tem, enfim, você tem vários formatos, e aí criação, deixa a gente criar realmente. Então, você vê, tem muitos modelos. O importante é o grupo. Então, a gente estava falando da autogestão. E nesse processo, por exemplo, o americano, do Pioneer Valley, é autogestão. Eles não têm developer, eles não têm um incorporador, eles não têm um investidor imobiliário. Eles mesmos fizeram tudo. E toda a gestão do cohousing deles é feita pelo grupo. Eles se dividem em grupinhos, em comissões, comissão financeira, comissão do jantar, a comissão do jardim, da horta, da fazenda. Eles têm uma fazenda perto, eles são acionistas de uma fazenda de orgânicos perto, onde eles recebem as frutas e verduras fresquinhas e orgânicas. É maravilhoso. E aí você está falando de uma outra possibilidade. O cohousing também ele pode ter atividades que podem gerar renda e vão diminuir os custos ali para os próprios. Imagina, né? Exatamente. Você vê no Brasil, estão prosperando as fazendas de orgânicos. E como tem gente que quer ter uma vida mais assim, mais
com mais significado, um lugar um pouco afastado da grande cidade. Então, faz todo sentido você estar acoplado com isso. Gera renda. E mesmo uma coisa que eu acho interessante, mesmo quando você pensa num co-housing vertical, já em São Paulo você já tem áreas grandes de prédios sendo usadas para hortas orgânicas. Para hortas orgânicas. Então, você imagina... pega o Conjunto Nacional, é uma coisa impressionante, né? Simone. A gente pode reproduzir isso num co-housing. Pode reproduzir num co-housing. Quer dizer, não tem limite, não né? Tem imaginação limite. aí... Não tem limite, imaginação. E voltando na questão da autogestão, falando da questão financeira e tudo mais, eles estão há 22 anos juntos. E eles têm uma taxa, como se fosse uma taxa de condomínio para fazer a parte externa. Eu não me lembro se era $150 por mês, algo assim. E aí, esse dinheiro que eles pagam mensalmente para pintura externa das casas, cuidado do jardim, as coisas que eles não fazem, porque eles fazem eles mesmos muitas coisas. Eles têm oficina lá dentro, eles criam coisas. O cara, tem gente lá que adora marcenaria e mexer com carros, então eles têm uma bela oficina lá dentro. Eles têm uns carros, alguns equipamentos coletivos. O carro para transportar as coisas grandes para as casas é um coletivo. Cada um usa quando precisa. Sabe essas coisas muito inteligentes? Um bicicletário coletivo. Tem um bicicletário coletivo. Por aí vai. Então, e aí eles estão há 22 anos com esses $150. Você sabe que nesse período nunca teve um aumento e uma chamada de capital para pagar coisas extras? Nós estamos acostumados em São Paulo, cada 3, 4 anos o prédio chama para pagar uma pintura externa. A gestão do dinheiro é tão bem feita, tão cuidadosa, faz tanto sentido que o custo mensal ele cai bastante em relação aos custos que nós temos nas grandes cidades em São Paulo. Então, eles estão lá felizes com esse modelo. Agora, não vamos descartar o segundo modelo, que é um modelo onde pode entrar a indústria da incorporação e da construção. De que maneira que ela poderia entrar nisso? A gente não pode perder de vista, Simone, de que cohousing é uma coisa, é uma comunidade intencional. Cohousing não é colocar um salão de equipamentos de, sei lá, comunitários num condomínio. Não, isso não é cohousing. Cohousing não é uma questão de gestão física de equipamento. Não é, é muito mais do que isso. Então, como que o incorporador, como é que o construtor, o arquiteto pode entrar nesse business? Ele pode ser o fomentador de um grupo, dentro da construtora, da incorporadora, do escritório de arquitetura. Ele pode trazer esse grupo, ele pode facilitar este grupo, ele vai fazendo o percurso deste grupo, pessoas vão sair, pessoas vão entrar, não faz mal, e ele vai ser o fiador e o facilitador desse processo, e depois ele vai construir depois aquilo que o grupo definiu. Então, muda a sua ótica do que a gente em geral constrói e depois vende. Aqui nós vamos primeiro formatar, a gente vai construir humanamente para depois construir fisicamente. Então, existe um grande mercado. É nascente, a florzinha é bebê. O grande desafio é a gente não se apropriar da palavra cohousing como greenwashing ou coisa assim, que é um grande perigo e assim... E isso não pode, a gente não pode desvirtuar o conceito, que aí a gente confunde a sociedade e o negócio vai todo por água abaixo. E perde-se uma enorme oportunidade. Oportunidade para nós, para o envelhecimento da população, para morar bem. E aqui eu estou trazendo, e vou fazer só um alinhamento com uma grande pesquisadora de Harvard, que eu tive a oportunidade de ouvir há um mês e meio atrás. E ela fez um estudo nas Blue Zones. As Blue Zones são as ilhas de longevidade do planeta. São os lugares onde as pessoas vivem 100 até 120 anos, né? Uau, pouquinho, né? Okinawa no Japão, Ikaria na Grécia, a Ilha da Sardenha na Itália, né? Loma Linda, uma comunidade na Califórnia, Península de Nicoya na Costa Rica. São os primeiros 5 ícones mundiais de Blue Zones. E essa pesquisadora, ela estudou com essas pessoas lá em Okinawa e lá no norte da Sardenha, nas vilazinhas, sabe, nas montanhas e tudo mais, as velhinhas, 100 anos juntas, assim, toda noite, tricotando, entre aspas, trocando ideias, receitas, conversas.
essa grande coisa humana. E ela percebeu, então, no estudo dela, e nós sabemos que comer bem, que fazer exercício, todas essas coisas aumentam a qualidade de vida para a longevidade. Nós todos queremos ficar saudáveis na longevidade. Não queremos envelhecer doentes. Não doentes, mas o top. O item mais importante eram as conexões sociais. Então nós estamos nessa pegada. E o que eu acho mais interessante, já estamos caminhando aí para nossa finalização, é que você, com essa sempre a sua visão holística, né, dos desafios que a gente tem pela frente, você sempre teve essa característica, você está fechando um círculo virtuoso ao proporcionar às pessoas que tiverem interesse, sejam profissionais ou pessoas que pensam e falam, puxa, quem sabe lá na frente eu não quero, né, participar de um grupo desse, você está proporcionando em setembro uma viagem, um mergulho de verdade, quer dizer, é um turismo diferenciado aí para, no caso, co-housings interessantíssimos lá dos Estados Unidos, e ainda na volta, né, você vai ter em outubro um curso para quem quiser de alguma maneira aprender a fazer isso na prática. Conta pra gente então um pouco da viagem e da iniciativa do curso com o Secov. Legal, Simone. A viagem, ela nasceu porque vai ter a conferência, o Summit Co-Housing da costa nordeste dos Estados Unidos, da Nova Inglaterra, que vai ser em Amherst, Massachusetts, vai ter em setembro. A Laura Fitch é uma coordenadora, junto com o Co-Housing US, e vão estar os papas do Co-Housing nos Estados Unidos. Aí eu pensei em levar, puxa, os arquitetos, pessoas interessadas, líderes de grupos, engenheiros, incorporadores, quem está pensando em algo assim no futuro, para vir comigo nesses 10 dias, de 18 a 28 de setembro, onde nós vamos visitar, sob a liderança da Laura, que ela conhece, co-housings em Boston, em Amherst, na West Massachusetts, em Burlington, lá no norte. E assim, e nós vamos interagir com eles. E a gente vai passear nessa região quando as folhas estão caindo na Nova Inglaterra. Vermont, Massachusetts, lindíssimo. Então, e a gente vai morar nos co-housings. A gente vai ter experiência real de sentir na pele esses 10 dias como é que é. E vamos interagir com tanta gente lá. Vai ser um grande aprendizado, uma imersão fantástica, 10 dias. E num lugar lindíssimo e vamos sentir quais são os pontos fortes deste modelo. E aí, em outubro, eu trago a Laura para o Brasil de novo. Quer dizer, ela já veio ano passado, para o primeiro fórum. Ela vem para o segundo fórum. E a gente vai fazer um fim de semana intensivo, de fim de semana, um curso de co-housing. 18 horas, hein? 18 horas mesmo. para os arquitetos, engenheiros, facilitadores, gerontólogos, mediadores, incorporadores entenderem como se faz do começo ao fim um co-housing. Começa o planejamento e se termina com a implantação, governança dinâmica, sociocracia. Toda essa modelagem vai ser... Então, eu me sinto muito confortável de estar trazendo gente que realmente vai fazer a diferença, né? E vai proporcionar um salto aí para a nossa realidade, eu não tenho dúvida disso. Proporcionar um salto de qualidade na nossa realidade. Vamos abrir a cabeça para coisas bacanas e tudo mais. E talvez a partir daí também criar uma associação nacional de co-housing. Exatamente. Esse é o objetivo também? É o objetivo. O Bento da Vila Conviver, ele está muito entusiasmado em criar a Associação Brasileira de Co-Housing. Porque ela acaba dando suporte de uma maneira Exatamente. Generosa para as pessoas que estão, né, pensando, que estão começando a entender disso. E uma coisa que a gente vai ter, porque eu acho que todo mundo que está nos ouvindo talvez tenha essa curiosidade. Você já está se envolvendo, você pessoalmente, o Edgar, para morar num co-housing? Eu tenho um sítio em São Bento, Sapucaí, na Mantiqueira. Um visual maravilhoso, a gente planta orgânicos. A gente vai, eu e minha mulher, a gente vai para lá, meu enteado também, curtimos os bichinhos, as galinhas de Angola, o cavalinho, a visão do baú é maravilhoso. Então a gente tem um lugar que é do coração. E a gente pensa sim fazer um. Agora então, aonde? Eu quero fazer numa área suburbana, ou rural, ou perto de uma cidadezinha pequena. Eu não quero fazer em São Paulo. Isso é o Edgar. Porque o Edgar vem do ecoturismo, o Edgar gosta da natureza. O Edgar, para ele as montanhas abastecem, inspiram. Então cada um vai achar, mas eu vou escolher muito bem as pessoas que vão estar comigo. Eu não quero gente chata, Simone. Eu só quero gente legal. E vou te falar uma coisa, Simone. Assim, eu escolho agora as pessoas com quem
o meu tempo cada vez é menor, com todos esses fóruns, todo esse trabalho. Eu quero estar contigo que eu gosto. Depois dos 50, a gente pode se dar ao tem direito, o privilégio de poder escolher com quem a gente gosta. E a gente rechaça as pessoas que não nos trazem coisas boas. Coisa que a gente gosta. Feliz, pra gente envelhecer feliz, vibrante e tudo mais. Então. Encerrar esse terceiro ato da vida ali de uma forma bacana, né? Pra gente viver de verdade e não meramente sobreviver, né? Edgar, eu agradeço demais você ter participado desse programa só para falar sobre cohousing, porque a gente tem uma série de outros temas, então o Edgar vai voltar muitas vezes já na nossa segunda temporada, que a gente está preparando um monte de surpresas, mas assim, muito obrigada mesmo por você compartilhar esse novo caminho. Vamos lá, vamos em frente. Obrigado. E aí, gostou da entrevista com o Edgar Verblovsky sobre o mundo de possibilidades dos cohousings? Então curta e compartilhe este podcast nas suas redes sociais. Tudo super fácil pela nossa plataforma www.nivel50maisexperiência.com.br. E aproveita para assistir as outras 11 entrevistas desta primeira temporada do podcast Simone Jardim em Convidados. No nosso menu, basta clicar em Arquivo 50+, ou assistir no nosso canal no YouTube. Se você quiser receber no seu e-mail avisos dos próximos programas, clique no nosso site e inscreva-se. É rápido e fácil. Os nossos programas são feitos especialmente para você, que gosta de assistir a entrevistas exclusivas, feitas por uma equipe de profissionais experientes que trazem pautas super atuais que vão ajudar você a reciclar o ciclo de vida da sua carreira e ativar seu talento empreendedor. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora deste podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50 Mais Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Até nosso próximo encontro. Você acabou de assistir o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, sua rádio e TV na web.